Olá pessoal, boa noite a todos. Estou aqui da minha casa, no meu escritório, para poder preparar uma aula para vocês à distância, para a gente poder suprir essa ausência presencial na faculdade. Isso devido às medidas preventivas contra a contaminação pelo coronavírus. É de extrema importância essa atitude que a faculdade tomou para cuidar da gente mesmo e principalmente dos nossos familiares, porque nós podemos ser vetores do vírus e levar até as pessoas que possuem maior risco de letalidade dessa doença. Então é responsabilidade nossa, de todo cidadão, poder evitar com que esse vírus se alastre. Então a gente tenta fazer algumas alternativas e hoje a tecnologia nos permite fazer essas aulas à distância, poder enviar para vocês. Então daqui a pouquinho que eu terminar essa aula, eu vou subir essa aula para o YouTube e aí eu vou encaminhar o link para vocês. Aí vocês acessem lá e façam um exercício que eu vou colocar no Moodle. Parece que estamos sem acesso, mas vocês podem fazer uma semana aí para a gente poder treinar, né, o conteúdo, para a gente poder assimilar o que foi passado. E pode entrar em contato via e-mail, mensagem, que aí nós tentamos resolver. Ok? Então vamos lá. Nós estamos vendo sobre os sistemas de produção de energia do organismo, né, a bioenergética. E aí nós vimos a importância disso, a diferença básica dos três sistemas: fosfagênico, glicolítico e oxidativo. Fosfagênico nós já vimos e nós percebemos que é aquele que produz a energia de uma forma muito rápida, mas em menor quantidade. Uma molécula de fosfato creatina gera uma molécula de ATP, né? O segundo sistema, o sistema glicolítico, ele é também bem rápido, nós vimos na última aula, mas ele tem um produto um pouco maior do que o sistema fosfagênico. Dependendo da situação, ele pode gerar 2 ou 3 ATPs. E aí, estão lembrados de quais situações são essas? É simples, né? Então, se o sistema glicolítico ele começar pela degradação do glicogênio, pela glicogenólise, o produto final de ATP são 3 ATPs. Agora, de modo contrário, se o sistema glicolítico ele se iniciar pela glicose, o produto final serão 2 ATPs. Por que isso, professor? Lembra que eu falei que o glicogênio ele não precisa de um fosfato nessa degradação até chegar à produção desses ATPs? E com a glicose, sim, ele precisa desse fosfato a mais. Então, por causa disso, né, com o glicogênio eu consumo, né, 1 ATP durante esse processo, então eu tenho um produto de 3. E da glicólise, da quebra da glicose, eu consumo 2 ATPs, por isso eu tenho um produto de 2, tá? Então vamos rapidamente, só para a gente aquecer, relembrar o que foi passado na última aula. Vamos só ver aqui o sistema glicolítico, né? O quanto que ele é importante. Ele é também chamado de sistema anaeróbio lático, porque o ácido lático é um dos produtos, né, de quando essa reação ele termina. Então, começando pela glicose ou glicogênio, vai acontecendo a oxidação desse material até chegar no piruvato. Então, é importante guardar isso. Quando chega no piruvato, a questão é: se há oxigênio dentro da célula, lembrando que esse sistema ele acontece no citoplasma da célula, o piruvato ele vai se organizar, ele vai se transformar em acetil-CoA para começar o sistema oxidativo. Agora, se não tem oxigênio, se a atividade que foi feita ela foi intensa, não deu tempo do organismo captar o oxigênio na célula, o que vai acontecer? Essa molécula de piruvato ela vai transformar em 2 moléculas de ácido lático, vai gerar 2 ou 3 moléculas de ATP, oxigênio e água, que são os produtos finais desse sistema glicolítico, tá? Então, só a gente vendo os materiais, ela tem 2 fases, né? Essa fase de investimento de energia
é a fase em que é preciso usar ATP para poder que aconteça a fosforilização da molécula, né? Então, se começar pelo glicogênio, 1 ATP. Se começar pela glicose, 2 ATPs. E essa fase de geração de energia é a fase onde são produzidos os ATPs, né? 2 ou 3 moléculas de ATP. Tá? Então aqui está a explicação. Ó. O glicogênio já é um substrato fosforilado pelo fosfato inorgânico presente, mas a glicose precisa passar pelo processo de fosforilização. Por isso, a glicólise precisa de 2 ATPs e o glicogênio apenas de 1. Tá? Vocês vão lembrar disso, podem ficar tranquilos. Então, dando sequência, ó, quando não há presença de oxigênio, essa molécula de glicose, né, com 6 carbonos, lembrando a fórmula química da glicose, C6H12O6, elas vão gerar 2 moléculas de piruvato que tem 3 carbonos, né, e, dependendo da situação, o ácido lático, né, ou o acetil-CoA. No entanto, a presença de oxigênio nas mitocôndrias, o ácido pirúvico pode participar da produção de energia aeróbia. É onde nós vamos continuar. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é que o sistema oxidativo ele é uma continuação do sistema glicolítico, visto que, para ter essa continuidade, é preciso que haja molécula de oxigênio para se reagir com as moléculas de piruvato. Se tem oxigênio, o piruvato vai se transformar em acetil-CoA, inicia quem? O ciclo de Krebs, e aí a segunda fase do sistema oxidativo. Se não tem oxigênio, termina por aí, é o sistema glicolítico, e aí com o produto final dos ATPs e do ácido lático. Então aqui a gente tem o esquema, ó, glicose, 2 ATPs necessários, 4 ATPs produzidos, mas como foram consumidos 2, geram 2. 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas de lactato. Esse é o produto. Então eu disse que essa reação aqui, ó, que a gente mostra, essa degradação, não precisa de decorar, não precisa se preocupar com isso, tá bom? Então aqui, ó, a glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, isso aqui são produtos oxidativos dessa reação, né? Frutose 1,6-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, até chegar na transformação do piruvato. Ó. Então, eu tenho aqui um piruvato, 2 piruvatos. Como não tem a presença de oxigênio, eu tenho o produto aqui, o ácido lático, aqui já estabilizado como lactato, e a produção de 2 ATPs. Tá? Então, não precisa de decorar isso, é só para a gente poder reforçar o que foi passado na última aula. E aí, nós vimos a importância dessas moléculas, a NAD, o FAD. O NAD é a nicotinamina adenina dinucleotídeo e o FAD é a flavina adenina dinucleotídeo. Qual que é a importância dessas moléculas, gente? Elas são carreadoras de hidrogênio e isso é muito importante para o sistema oxidativo, porque o hidrogênio ele vai ter uma importância muito grande na cadeia de elétrons. E quem é que trabalha retirando o hidrogênio das moléculas, ou seja, oxidando, levando o hidrogênio lá para a crista dentro da mitocôndria? Essas 2 moléculas, NAD e o FAD. Então, quando a NAD e o FAD elas estão reduzidas, ou seja, com a presença do hidrogênio, elas são chamadas de NADH e FADH, respectivamente. Então, elas pegam o hidrogênio, levam para dentro da mitocôndria, liberam eles e vai fazer esse papel. Assim, concomitantemente, tá? E aí, então, nós vamos entrar no sistema oxidativo. Então, agora eu quero que vocês pensem o seguinte. Lá no sistema glicolítico, a hora que chegou no piruvato, agora tem a presença de oxigênio. Tá? Então, o piruvato com oxigênio vai se transformar em acetil-CoA. Então, o acetil-CoA que vai entrar no interior da mitocôndria e aí sim ele vai começar o ciclo de Krebs, que é a segunda fase, né? A primeira dentro da mitocôndria do sistema oxidativo. Então, esse sistema oxidativo ou aeróbio, por causa da presença do oxigênio, e aí eu quero que vocês prestem muita atenção qual é o verdadeiro papel do oxigênio, né? Ele tem 3 fases características. A fase de geração da molécula do acetil-CoA, e acabei de falar como que o acetil-CoA é formado. O acetil-CoA é formado
quando as moléculas de piruvato, na presença do oxigênio, se transformam em acetil-CoA. Fase 2, a oxidação do acetil-CoA no ciclo de Krebs. Então, o acetil-CoA ele oxidado ele se transforma em citrato, que é a primeira molécula, né, do ciclo de Krebs. São 8, né, a última é oxalacetato. E a terceira fase, que é a fosforilação oxidativa, que é a formação do ATP propriamente dita, ela é chamada de cadeia transportadora de elétrons. Que elétrons são esses? Gente, o hidrogênio. A gente vai ver a importância do hidrogênio nesta situação. E aí, lá no final, a gente vai ver por que o oxigênio é tão importante nessa fase, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Então, ó, o ciclo de Krebs e a cadeia de elétrons, eles são duas vias metabólicas cooperativas, ou seja, uma precisa da outra. Como assim, professor? Gente, é o seguinte, o ciclo de Krebs, ele é uma sequência de reações oxidativas no qual vão ser tirados das moléculas hidrogênios e carbonos e algumas moléculas de oxigênio para poder as moléculas se transformarem. Então, assim, a importância do ciclo de Krebs é fazer com que possa liberar maior quantidade de hidrogênio desses elétrons para que o sistema oxidativo possa acontecer. Porque se não houvesse esses sistemas, esses elétrons liberados no interior da mitocôndria, o sistema oxidativo não aconteceria, tá? Então, o ciclo de Krebs acontece, a liberação dos hidrogênios. Os hidrogênios eles são captados, eles são conduzidos até o espaço intermembranoso da mitocôndria para poder fazer com que o processo de geração de energia aconteça. Por isso que elas são cooperativas, uma depende da outra, né? Então assim, ele é dominado pois a energia ocorre de forma aeróbia, ou seja, com a presença do oxigênio. Depois que os hidrogênios foram lá para o espaço intermembranoso, que ele volta para o interior da mitocôndria, que ele gera esse potencial de ação e gera essa quantidade de ATP, esse processo só termina porque vai ter o hidrogênio o oxigênio lá no interior da mitocôndria para poder reagir com esses hidrogênios que ficaram soltos. Porque esses hidrogênios eles não podem ficar soltos lá, eles têm que ter um destino, né? Alguns são carreados pelo NAD e o FAD, mas com o oxigênio eles vão ser transformados em quê? Em água ou CO2 para serem eliminados do organismo, ok? Então, a grande importância do oxigênio, já vou adiantando aqui, é que no final, quando os hidrogênios eles retornam do espaço intermembranoso para o interior da mitocôndria, eles reduzem esses hidrogênios, eles reagem para fazer com que eles possam ser eliminados e o processo começar novamente, tá? E se não há oxigênio, esse processo não acontece, tá? Então assim, apenas os carboidratos podem ser metabolizados de forma anaeróbia sem oxigênio. E é importante entender isso, porque isso dá a entender que, além dos carboidratos, os lipídios e as proteínas, quando eles são metabolizados, eles podem participar dessa via metabólica oxidativa, tá? E gerando energia. Então a gente pode fazer essa afirmação aqui. Só o carboidrato consegue produzir energia sem oxigênio. Os outros dois macronutrientes, proteína e lipídios, não. Então assim, a gordura e as proteínas somente são metabolizadas aerobicamente. Tá? Então assim, ó, a grande maioria das atividades do dia são suportadas na totalidade pelo metabolismo aeróbio. Por quê? São atividades contínuas, né, e duradouras. Naquele gráfico eu expliquei que as atividades após 3, 5 minutos contínuos já tem uma característica oxidativa, né? Porque ela é a longo prazo. Ela pode ser intermitente. O que é uma atividade intermitente? É uma atividade que demanda tanto o sistema aeróbio quanto o sistema anaeróbio. Um exemplo, os esportes coletivos, o futebol, o basquetebol, o handball, são esportes que são contínuos, mas que dentro da atividade existem atividades intensas e rápidas que vai priorizar o sistema anaeróbio, principalmente o anaeróbio lático, né? Então assim, é muito importante esse sistema. Então aqui, ó, olha o estágio 1, gente. Se inicia a partir do acetil-CoA. Então, quem origina o acetil-CoA? O piruvato. O piruvato veio de onde? O piruvato veio da metabolização da glicose ou glicogênio, né? Nessa fase
de produção de energia com o oxigênio. Então eu tenho aqui, ó, o piruvato. Então aqui mostra a participação, ó, quando a proteína ela é degradada, o micronutriente da proteína são os aminoácidos. Quando os triglicerídeos, os lipídios são degradados, quais são os micronutrientes deles? Os ácidos graxos. E aí a gente percebe que é uma conexão. Eles podem se transformar, né, em acetil-CoA. Essa reação aqui dos ácidos graxos e acetil-CoA se chama beta-oxidação, né, que é a metabolização do lipídio, do triglicerídeo. O aminoácido ele também pode se transformar em acetil-CoA e também pode chegar aqui a se transformar em piruvato, mas não necessariamente, tá? Então assim, o aminoácido e o ácido graxo, eles já podem transformar-se diretamente em acetil-CoA sem precisar se transformar em piruvato. Agora, se for o carboidrato sim, obrigatoriamente, antes de ser acetil-CoA, ele tem que ser transformado em piruvato, tá? Então, é isso aqui eu estou falando para vocês. Olha lá, o ácido graxo, né, livre pode ser metabolizado através de uma série de reações para formar o ácido pirúvico, processo chamado beta-oxidação. Então a degradação do lipídio, do triglicerídeo em acetil-CoA se chama beta-oxidação, né? Ele é muito mais custoso para o organismo fazer isso, depende de mais adaptações. Então, somente quando a demanda de atividade for alta, o organismo se prepara para isso, tem maior densidade mitocondrial, por exemplo, é que tem uma priorização, né, dessa beta-oxidação. De modo contrário, até pela quantidade de carboidrato que há no organismo, o organismo vai sempre preferir usar o carboidrato ao invés do lipídio, tá? Então aqui a gente tem um esquema da mitocôndria. Esse espaço aqui, a crista mitocondrial, mostra que esse processo, essa continuidade, a fase 2 e 3 do sistema oxidativo, ele acontece dentro do interior da mitocôndria, tá? Então, assim, onde acontece o sistema glicolítico? No citoplasma da célula. Onde acontece o sistema TPCP? Na corrente sanguínea. Onde acontece a maior parte do sistema oxidativo? No interior da mitocôndria. Você está vendo aqui, ó, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, tá? Então, assim, aqui fala um pouquinho das proteínas. As proteínas não são tão importantes assim, produtoras de energia, né? Porque a principal das proteínas, qual que é? É estrutural, né? É a síntese proteica, é a reposição das fibras que foram degradadas no exercício físico, mas podemos usar, né? Tem aqui alguns aminoácidos que podem ser usados, né? Então, assim, na necessidade, na falta de carboidrato, na falta de tempo da queima da gordura para produzir energia do lipídio, o nosso organismo vai usar a proteína, tá? Mas é um processo mais custoso. Dependendo do aminoácido, ele será convertido em glicose, ácido pirúvico, acetil-CoA ou ainda intermediários. Por exemplo, a alanina. Ciclo alanina-glicose. A alanina se transforma em glicose e a glicose em energia, tá? É uma possibilidade, nós vamos ver sobre isso também quando nós estudarmos proteína. Então aqui está esse esquema, o tão temido ciclo de Krebs, né? Então, ó, aqui o processo, ó, glicogênio, a fase 1, ó, glicogênio, glicose, ele vai se oxidando até formar quem? O ácido pirúvico. Opa, formou o ácido pirúvico. A continuação do ácido pirúvico é quem? Acetil-CoA, a fase 1. O acetil-CoA, ele se transforma em citrato e tem aqui o ciclo de Krebs. A principal função do ciclo de Krebs, oxidar as moléculas para poder liberar a maior quantidade de hidrogênio para o interior da mitocôndria, né? E também algumas moléculas de carbono e CO2. Então ele vai oxidando. Então a gente percebe aqui, ó, 6 carbonos, 5 carbonos, 4 carbonos. Então ele vai perdendo. Então quando eu falo uma reação metabólica de perda, de oxidação, tá? Então aqui é a fase 2 desse sistema e a fase 3 é a fase produtora de transportadora de elétrons, desculpa. Então aí, ó, qual que é a principal função do ciclo de Krebs? É remover hidrogênios e energia associadas a esses hidrogênios a vários substratos envolvidos no ciclo. Se vocês guardarem isso aqui, já estou satisfeito demais, né? É o objetivo do ciclo de Krebs também, formar o NADH e o FADH
as moléculas reduzidas para serem utilizadas na próxima etapa do processo, qual que é? Cadeia transportadora de elétrons. Né? As enzimas que catalisam as reações do ciclo de Krebs estão localizadas no interior da mitocôndria. Enzima, catabolismo, quebra. Não se esqueçam disso. O ciclo de Krebs completa a oxidação dos carboidratos, gorduras e proteínas, produz CO2 e fornece elétrons. Quais são esses elétrons? Hidrogênio, que são utilizados na cadeia transportadora de elétrons a fim de fornecer energia à produção aeróbica de ATP. Então aqui um exemplo, olha que esquema legal. Ó. Qual que é a primeira molécula formada no ciclo de Krebs? É o citrato. O citrato se transforma em isocitrato, o citrato se transforma em alfa-cetoglutarato, se transforma em succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Essas moléculas, à medida que vai acontecer nesse ciclo, eles vão perdendo carbono, eles vão oxidando, vão perdendo moléculas de hidrogênio. Tá? E por fim o estágio 3, que é a transportadora de elétrons. Agora nós já estamos lá no interior da mitocôndria, acabou o ciclo de Krebs e imagine o interior da mitocôndria agora lotado de hidrogênio. O que esses hidrogênios vão, o que vai acontecer com eles? Prestem atenção. Então assim, ó, pode ser chamado também de ciclo do citocromo. O que é o citocromo? O citocromo é uma molécula que leva esses hidrogênios do interior da mitocôndria para o espaço intermembranoso. Então assim, a produção de ATP só é possível devido ao mecanismo que usa a energia potencial, ou seja, o retorno desse hidrogênio do espaço intermembranoso para o interior, disponível nesses transportadores. Então assim, o NADH e o FADH não reagem diretamente com o oxigênio. Por que não reagem, gente? Porque eles já estão reduzidos. Então eles não reagem com mais ninguém. Os elétrons removidos dos hidrogênios são passados por uma série de transportadores citocromos e durante essa passagem liberam a energia necessária para transformar o ADP em ATP. Então é isso, gente. Quando o hidrogênio ele está no interior, ele vai para o espaço intermembranoso, ele vai sem produzir potencial de ação. Por que quando ele vai não produz potencial de ação? Gente, simplesmente porque ele vai de um local que tem maior quantidade de gradiente para um local que tem menor. Então essa passagem ela é direta, ela não gera, não precisa de energia. Agora, no retorno, ele já vai de um local que está concentrado, mas ele vai para outro que está mais. Então, para acontecer esse retorno, precisa de um potencial de ação. E esse potencial de ação, quando o hidrogênio volta dentro desse citocromo, que gera uma energia, e aí os ADPs vão ser transformados em ATP. E aí a água é o produto final dessa cadeia de reações. Aqui vocês podiam falar, então, o retorno do hidrogênio é que vai transformar, vai dar energia para transformar o ADP em ATP. Aí vocês poderiam perguntar, qual o papel do oxigênio aí? Gente, o papel do oxigênio na produção do ATP diretamente não é nenhum. A gente não vê que não tem nada falando de oxigênio aqui. Agora aqui, ó, a água é o produto final. Por que a água é o produto final desta reação? Porque o oxigênio vai estar lá no interior da mitocôndria para poder reagir com esses hidrogênios que retornaram. Porque se não houvesse o oxigênio lá no interior, essa reação não aconteceria. Porque essa quantidade de hidrogênio lá não seria reduzida. Ela não seria transformada numa molécula para depois ser eliminada. Então, na falta de oxigênio, essa reação não acontece porque o hidrogênio não vai retornar. Se ele não retorna, não gera potencial de ação. Estão compreendendo o papel do oxigênio? Que ele é meio indireto, mas extremamente importante? Se o oxigênio não estiver no interior da mitocôndria, quando o hidrogênio retornar, ele não vai reagir. Ok? Então, tem que prestar atenção nisso. Então, aqui é o citocromo. São essas moléculas que vai fazer aqui, ó, o interior da mitocôndria, que é o espaço intermembranoso. Então, os citocromos são essas moléculas, onde o hidrogênio vai e ele volta. Por isso que é chamado de ciclo citocromo também. Então, assim, ó, pares de elétrons na NADH e FADH passam sucessivamente por uma série de compostos que sofrem oxidação e redução
com a liberação de energia para sintetizar o ATP em 3 locais distintos ao longo da vida. E aqui tem essas questões, ó, que é importante, mas precisa de decorar isso não. Cada molécula de FAD-H que entra na cadeia de transporte de elétrons possui uma energia suficiente apenas 1,5 molécula de ATP. Já o NADH, quando ele passa para a cadeia transportadora de elétrons, ele já tem uma energia para a formação de 2,5. Então assim, o NAD ele tem maior potencial de produção de ATP do que o FAD, tá? Mas não precisa decorar isso não. Então, aqui começa uma revisão dessa parte. Presta atenção nessa figura aqui, ó. Aqui é o interior, tá? Então perceba que agora, ó, o caminho, o hidrogênio, ele vai indo para o espaço intermembranoso. Olha como que o espaço intermembranoso está ficando lotado de hidrogênio, ó. Aqui, ele vai para cá, não tem ninguém. Como é que agora está lotado e aqui ainda continua tendo alguns hidrogênios, essa volta, ó, quando o hidrogênio retorna para o interior, aqui, ó, que ele gera um potencial de ação, o ADP é transformado em ATP. Tá vendo? Então, vamos ver por partes aqui, ó. Moléculas de cadeia de transporte de elétrons bombeiam H+ da matriz mitocondrial para dentro do espaço intermembranoso. 2. Isso acarreta uma concentração aumentada de íons H+ no espaço intermembranoso, portanto um gradiente de H+ maior entre o espaço intermembranoso e a matriz mitocondrial. 3. O movimento de H+, né, do espaço intermembranoso para a matriz fornece, através do ATP sintetase, que é ATP sintetase, é uma enzima que estimula a transformação do ADP em ATP, ASE, enzima. E aí para produzir o ATP. Então, ó, resumindo, para a gente já chegando agora no final, né? O mecanismo que explica a formação da cadeia aeróbica de ATP é conhecido como hipótese quimiosmótica, né? Só um nome aí. Então, porque tem aí, ó, conforme os elétrons são transferidos ao longo da cadeia de citocromos, a energia liberada é usada para bombear hidrogênios prótons liberados de NADH e FADH dentro para fora da mitocôndria através de uma membrana interna. Isso acarreta o acúmulo de íons de hidrogênio no espaço situado entre as membranas interna e externa. O acúmulo de hidrogênio é uma fonte de energia em potencial que pode ser capturada e usada para recombinar o fosfato inorgânico, por isso que é PI, em ADP e formar ADP. Mais uma vez mostrando o esquema. Ó. Primeiro o hidrogênio vai para o espaço intermembranoso e na volta dele ele estimula a ATP sintetase e aí para formar a molécula de ATP. Né? Então assim, ó, só aqui de novo, isso aqui são detalhes. Como resultado, a concentração de H+ existe no espaço e aí ele volta, né, para o interior via os canais de H+ que são potencializados. Né? Então qual que é o propósito da cadeia transportadora de elétrons? É fazer elétrons passarem por uma série de citocromos, moléculas que passam o hidrogênio da matriz para o espaço intermembranoso e fornecer energia dentro da mitocôndria. Lembre-se que cada elemento de cadeia de transporte de elétrons passa por uma série de reações de oxidação, removida, redução, estabilização. Né? Se o último citocromo, né, o alfa-3, permanecesse em estado reduzido, seria incapaz de aceitar mais elétrons e, por consequência, a cadeia de transporte de elétrons pararia. E a pergunta: qual a verdadeira função de oxigênio na respiração aeróbica? Você já tem condição de responder, mas vamos reforçar para isso não ser esquecido. Então, ó, o oxigênio derivado do ar, né, quando acontece a permuta gasosa lá nos pulmões, né, que transforma o ar venoso, o sangue venoso em arterial, rico em O2, permite a continuidade de transporte de elétrons ao atuar como aceptor, ou seja, aquele que recebe de elétrons final da cadeia transportadora de elétrons. Ele está lá para receber os elétrons que retornam. Né? Então, assim, à medida que o hidrogênio vai voltando para a matriz, ele gera potencial de ação, forma o ATP,
mas o hidrogênio não pode ficar sozinho lá. O oxigênio precisa estar lá. Então, isso ocasiona oxidação do citocromo alfa-3, além de permitir a continuidade do transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Então, outra função importante, aquele citocromo que acontece, né, a passagem do hidrogênio, ele precisa permanecer oxidado. Se não tiver o oxigênio, o citocromo não fica oxidado, então ele passa de permitir o transporte de elétrons. Na etapa final da cadeia de transporte de elétrons, o oxigênio aceita 2 elétrons que foram passados ao longo da cadeia de transporte de elétrons a partir do NAD do FADH para produzir água. Então aqui um resumo final, né, do sistema oxidativo. Então assim, a produção de ATP no sistema oxidativo. A partir da molécula de glicose, quantos ATPs vão surgir? 32. A partir de uma molécula de glicogênio, 33. Sim, gente, porque o sistema oxidativo, ele inicia-se lá no sistema glicolítico. Então, aquela fase de investimento de energia, de fosforilação, também vale por aqui, tá? Mas é só pensar. Começou por uma glicose, 32. Começou por um glicogênio, 33, tá? Então, aí, ó, a eficiência global do sistema aeróbio é de 34%. Então, assim, os outros 66% de energia produzida são liberados na forma de calor. Então, toda essa reação ela gera principalmente calor, função para aquecer o corpo, dar aporte energético para as outras reações do organismo, mas a produção de ATP mesmo, no geral, tudo que acontece, 34%. Então, os produtos finais, ATP, gás carbônico e água, são os metabólitos. Quais são os produtos finais do sistema oxidativo? ATP, gás carbônico e água. Tá? Então tem algumas figuras. E aí eu queria que vocês, como atividade, né, para a gente poder discutir na próxima aula, eu queria que vocês interpretassem esse gráfico. Então assim, prestem atenção, né, desse gráfico aqui. Olha essa linha aqui, ó. Por que ele é o sistema alático? Entenda o gráfico, gente. No eixo X, o eixo das abscissas, aqui eu tenho tempo em segundos. E no eixo Y, as ordenadas, eu tenho contributo energético. Olha essa linha aqui, ó. Sistema alático, fosfagênico. 10 segundos. 80% da produção de energia é desse sistema. Por quê? Exercício muito intenso e muito rápido. Então, à medida que o tempo vai passando, esse sistema vai caindo. Tá? Olha esse segundo aqui, ó. O sistema anaeróbio lático, glicolítico. Prestem atenção. Aqui, ó, com 30 segundos a 1 minuto, ele atinge o máximo. Ou seja, é uma atividade intensa, um pouco mais contínua que o sistema anaeróbio alático, mas que vai se esgotando com o tempo. Né? Agora, qual que é o último sistema, o aeróbio? Por que no início ele tem pouca participação na produção de energia, mas com o passar do tempo, a partir principalmente de 2 minutos, ele vai aumentando e aí prioritariamente ele vai sendo mais usado? Porque é o sistema que demora mais na produção de ATP, gera maior quantidade, mas possui maior quantidade de reações, né? Que demanda principalmente da captação do oxigênio no interior da célula, o consumo do oxigênio para gerar essa energia, que nada mais é que o VO2, aquilo que é medido em alguns testes, né? Então o atleta tem um VO2 alto. O que quer dizer isso? Quer dizer que o ar que ele ingere, o oxigênio que ele capta no ar, maior quantidade dele consegue entrar na célula para produzir energia. Isso é uma resposta crônica do condicionamento físico, né? Então, a capacidade aeróbia do sujeito é medida por isso. Quanto maior o uso do oxigênio para transformar em energia, maior esse VO2. Né? Então, maior produção de ATP ele vai ter. Tá certo? Só mais uns gráficos mostrando algumas considerações. Então, a gente tem um resumo aqui final desse sistema. Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Aqui esse gráfico é interessante, que ele vai mostrar algumas atividades, né, que priorizam.
Então, por exemplo, um levantamento de peso rápido, intenso, qual dos sistemas ele vai priorizar? Sistema anaeróbio alático, mais rápido, menor quantidade, exercício rápido e intenso. Uma corrida de 400 metros, um nado de 200 metros, atividade em torno de 2 minutos em muito intenso. Anaeróbio lático, um tiro na bike mais contínuo. Gera energia de forma rápida, mas precisa de mais, e aí é uma atividade muito intensa e contínua. Agora, exercícios mais longos, mais duradouros, é o sistema aeróbico. Então, pensar que o organismo prioriza algumas fontes para a produção de energia, mas que elas agem concomitante, contribuindo cada qual com a necessidade do exercício. Tá? Então, vocês prestem atenção nisso. Acredito que tenha dado para a gente poder finalizar esse conteúdo. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Forte abraço, moçada!